Bem, meus amigos, é um prazer estar com vocês. E que todo político, quando chega no local, ele diz que é muito bem recebido e adora o local. Eu não sou político e eu adoro vir aqui. Eu acho vocês muito simpáticos, só recebe a gente muito bem mesmo. Eu tenho prazer em 97 voltar novamente. Tá? Bom, nós podemos iniciar então a projeção e vamos explicar. Se essa luz aqui da mesa for possível apagar, não sei se é possível, se for possível, facilitaria observar a providenciando. Nós tivemos o ano passado aqui, onde abordamos esse tema, que é assunto do nosso primeiro livro, que nós temos inclusive à disposição para quem quiser depois aqui. E hoje nós retornamos, então, e vamos conversar um pouco, trocar algumas ideias sobre esse nosso segundo trabalho, esse nosso segundo livro, que é esse aqui, Reencarnação e Evolução das Espécies. Esse nosso trabalho, esse nosso livro tem duas partes. Uma delas eu não vou poder conversar hoje em função do tempo. Essa parte que eu não vou poder conversar, mas que vocês encontram no livro, é a segunda parte do livro, que são as provas da reencarnação. Então tem ali para quem quiser estudar, por exemplo, referências bíblicas à reencarnação, provas científicas feitas em laboratório, universidade sobre a reencarnação, o fenômeno do déjà vu, sensação de já ter visto uma pessoa em algum lugar como sugestivo de reencarnação, raciocínios filosóficos sobre reencarnação, gênios precoces, criancinhas de 2, 3 anos que fazem cálculos incríveis, que se lembram de outras reencarnações, enfim, uma série de mecanismos de pesquisa da reencarnação que nós não vamos poder falar hoje, mas que vocês podem encontrar posteriormente. Reencarnação e evolução das espécies. Existem alguns conceitos equivocados a respeito, e a gente conversando com amigos, com colegas espíritas, às vezes se escuta a seguinte colocação: não, o que existe é evolução paralela. O cachorro continua evoluindo sempre como cachorro, o gato sempre como gato, e a evolução é paralela. Isso é uma colocação que se faz. Então a gente pergunta: então, como é que surgiu o primeiro cachorro? Veio da onde? Não pode ter vindo de um outro cão. Quer dizer que as espécies mudam, evoluem, se transformam. Outra colocação é que a evolução dos corpos é separada dos espíritos. Há pessoas que dizem: não, está certo que as espécies evoluem, se transformam, mas o espírito não. O espírito faz uma evolução separada. Não é possível, podia levantar um pouquinho? Não é possível separar o corpo do espírito no processo evolutivo em nenhum ser do universo. Outra colocação equivocada que se faz é o seguinte: não, os animais não têm alma, só o homem que tem alma, tem espírito, animal não teria alma, nem teria espírito. É um engano também. Aliás, no livro dos espíritos, dá de enxergar lá atrás, dá? Aqui embaixo? Podia ir levantando, inclusive, mas parece certo. No livro dos Espíritos, questão 591, Kardec pergunta aos espíritos, ele coloca claramente que os nossos bichinhos também têm um princípio espiritual que sobrevive após a morte e que retorna. É claro que não é espírito como nós, mas é um princípiozinho. É um princípiozinho espiritual que sobrevive após a morte, né? Mas ao nível dele. Depois vai evoluindo. Próximo. A visão espírita dessa questão. Vocês podem encontrar no livro dos Espíritos, questão 540, a seguinte afirmação. A questão 540 é uma pergunta sobre outro assunto, mas na resposta o Espírito responde para o Kardec o seguinte: é assim na natureza que tudo se encadeia. Que tudo se encadeia, desde o átomo até o arcanjo, porque este começou por ser
átomo, porque este começou por ser átomo. Ora, se um arcanjo, que é um espírito evoluidíssimo, começou por ser átomo, então ele passou por toda a evolução da natureza. Na pergunta 607, 607A, 606, 608, nós encontramos referências também no Livro dos Espíritos sobre a evolução das espécies. Nós encontramos nas obras do André Luiz, pela mediunidade do Chico, referência a animais no mundo espiritual. Gatinho, cachorrinho, mula, cavalinho, etc., lá no plano espiritual. Então, se eles se encontram no plano espiritual, eles sobrevivem, retornam e evoluem. O André Luiz fala, num dos livros dele, Evolução em Dois Mundos, sobre dinossauros que continuam a existir no plano espiritual e que foram mantidos durante muitos e muitos séculos lá no plano espiritual, sendo preparados para renascer em outro astro primitivo. Então, o que aconteceu quando os dinossauros foram eliminados fisicamente da Terra? Desapareceram só fisicamente. Os dinossauros foram mantidos lá, preparados para renascer em outro astro e continuar o processo evolutivo. Através do Chico também, o Emmanuel, no Caminho da Luz, faz referência à evolução das espécies, e no livro O Consolador, pergunta 79 sobre zoologia, vocês podem encontrar uma questão extremamente interessante a esse respeito. Vale conferir depois. Próximo. Aqui, agora, não sei se daria para aumentar. Se não der, não tem problema. Se não der, eu leio para vocês. No livro, não dá, deixa assim. No Livro dos Espíritos, na pergunta 606, aí vocês vão ter que acreditar lá atrás, né? O Kardec pergunta o seguinte: donde tiram os animais o princípio inteligente que constitui a alma de natureza especial de que são dotados? De onde tiram o princípio inteligente que constitui a alma que são dotados? Resposta: do elemento inteligente universal. Aí o Kardec pergunta: emanam de um único princípio, então, a inteligência do homem e dos animais? Resposta dos espíritos: sem dúvida. Porém, no homem passou por uma elaboração. Já caminhou mais. Na pergunta 607, o Kardec pergunta, faz um questionamento: onde passa o espírito essa primeira fase do desenvolvimento? Onde? Aí, resposta dos espíritos, 607, 607. Numa série de existências que precedem, vem antes, que precedem o período que chamais de humanidade. Ora, o que vem de antes de humanidade é animalidade. Aí o Kardec insiste: parece que assim se pode considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Ele pergunta, acrescenta: não. Aí o Espírito responde, e no final da pergunta diz assim: e no final se torna espírito. Quer dizer, o animal não é um espírito, ele não tem um espírito, tem um princípio espiritual que sobrevive, renasce, evolui até se tornar espírito na fase humana, que passa a se chamar espírito então. Olha aqui, Chico Xavier, Emmanuel, o Consolador, quem quiser anotar para estudar, pergunta 79, olha o que o médium pergunta para o espírito: como interpretar nosso parentesco com os animais? Parentesco. Aí ele responde e coloca o seguinte: que eles inclusive chegarão um dia ao chamado reino hominal. Bom, aí vem aquela pergunta:
Meu Deus do céu, será que eu já fui gato, cachorro, caveiro, periquito da Austrália, como correio? Né? Aí fica meio confuso. Ou alguém pergunta, e será que meu gatinho amanhã vai ser um homem também? Meu Deus, que confusão é essa? Como é que eu vou destrinchar isso? Né? E a coisa funciona assim, não é bem assim? Como é que ocorre esse processo evolutivo? Né? Aqui vocês encontram da Joana de Ângeles, pela mediunidade do Divaldo. Eu só estou citando o autor, que é autor consagrado, Chico Xavier, Emmanuel, André Luiz, Kardec, Livro dos Espíritos, porque existem milhares de livros que falam, mas são livros que a gente vai colocar um pouco em dúvida, então a gente não vai citar, vai só citar fonte segura, né? Não dogmática, mas segura. Olha, no livro Estudos Espíritas, Mediunidade, do Divaldo Franco, todo mundo conhece, Espírito Joana de Ângeles, ela coloca o seguinte: os conceitos evolucionistas não podem mais ser negados. E depois, mais adiante, o seguinte, fala no sino e transição, todo o processo evolutivo. Aqui adiante, empurrar um pouquinho para o lado, aquilo que nós falávamos, Livro do Espírito 540, resposta, penúltimo parágrafo da resposta, para quem quiser procurar depois. Né? É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que começou também por ser átomo. Admirável lei, etc. Então está muito claro aí nas obras. Né? Então é sobre esse assunto que a gente vai falar, e nós colocamos essas referências para dizer que não é ideia nossa. Nós escrevemos um livro baseado numa ideia que passou na nossa cabeça. Então, estudando Kardec, Emmanuel, Chico Xavier, Joana de Ângeles, tudo mais, que a gente juntou em mais uma experiência de vida, de estudo, mas com essa base bem espírita e bem clara. Tá? Aqui nós temos, em vermelhinho, o que seria o resumo do corpo. Um cérebro, etc. Nós temos, depois do corpo, em verdinho, o que seria o perispírito, o corpo astral, o corpo espiritual, o corpo dos espíritos. Então nós temos um corpo espiritual, e aqui em azul, tudo isso, o nosso espírito. Essa faixa azul aqui, sem qualquer propaganda de cerveja, né? Essa faixa azul aqui, muito bonita, essa faixa azul aqui, ela representa a zona do nosso espírito, chamada inconsciente presente. Quer dizer, inconsciente presente é aquilo que está no meu espírito, que representa os conhecimentos do meu espírito, ligados a esta vida. Toda essa zona aqui profunda é o inconsciente passado, ou pretérito. São todos os registros das vidas anteriores. Muito maior, evidentemente. Seria até bem maior, mas não cabe aqui na tela. E aqui no fundo está o inconsciente puro. O que é isso? Jesus disse o seguinte: vós sois deuses, Deus está em vós. O que significa isso? Significa que dentro de nós, na nossa maior profundidade, na nossa essência, no nosso centro, que é o inconsciente puro, perfeito, tem um foco de luz, uma espécie de diamante luminoso, todos nós temos, que impulsiona-nos ao progresso. Isso força a gente a um destino que não tem escapatória. Todo mundo vai ser feliz e sábio. Né? Então, não tem escapatória. Todo ser da criação vai ser feliz e sábio. Por quê? Porque Deus, que é perfeito, só cria criaturas que têm um destino à perfeição. E isso não há saída. Então qualquer átomo criado, qualquer mineral, qualquer plantinha, ela caminha por passar dos bilhões e bilhões e bilhões de renascimentos, caminha para a perfeição, para a evolução, num tempo infinito, rumo à perfeição, baseada nessa força interior, nesse Deus em nós, que está onipresente em todas as criaturas.
E nesse inconsciente passado aqui, estão os registros de todas as nossas encarnações, inclusive nas fases pré-humanas, como o Espírito respondeu para o Kardec no Livro dos Espíritos. Certo? Aqui aquela referência de Joana de Ângeles, livro, página. Uma frase interessante na grande síntese, Pedro Baldi. A diferença entre vegetais, animais e homem é o maior ou menor trajeto percorrido. É importante quando se fala isso em animais, vegetais e seres humanos, que metempsicose é diferente de reencarnação. Nós não acreditamos na metempsicose, só na reencarnação. Metempsicose é um conceito invertido de reencarnação, porque reencarnação é sempre rumo ao progresso, à evolução, à perfeição. Metempsicose, os espíritos dizem que isso não existe. Algumas religiões, alguns grupos creem na metempsicose. O que é isso? Seria nós reencarnarmos em animais. Não é possível. Não é possível porque a nossa estrutura do nosso corpo espiritual tem outra sensibilidade, outra sutileza, outro grau de energia que não encaixa. Não é possível nós reencarnarmos, renascermos numa espécie animal, que seria o conceito da metempsicose. Só para ficar bem claro. Mas tudo começa com a criação. Dizem que Deus fez o mundo em 7 dias, né? O que isso quer dizer 7 dias? 7, em simbologia hebraica, quer dizer, 7 quer dizer todo, completo ou perfeito. Por exemplo, perdoar 70 vezes 7. Perdoar plenamente, completamente, totalmente, perfeitamente. Por exemplo, só o Cordeiro, que é o símbolo de Jesus, tem 7 olhos, quer dizer, toda a perfeita visão e compreensão das coisas. Por exemplo, só o Cordeiro tem 7 chifres, são frases bíblicas, né? Cordeiro tem 7 chifres. Chifre é o símbolo da força, do poder e da autoridade, porque antes da coroa, os líderes tribais usavam chifres, o chefe da tribo, era o símbolo da força, do poder e da autoridade. Então 7, quer dizer, toda a autoridade. Só o Cordeiro pode abrir o livro dos 7 selos. Selo quer dizer lacrado, vedado, fechado. Não é? Porque as cartas antigamente tinham um lacre, que era o selo, que fechava. Então lacrava. Então 7 selos quer dizer totalmente fechado. E assim por diante. Então 7 quer dizer total, completo, sempre, perfeito. Então, Deus fez o mundo em 7 dias, não quer dizer segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Quer dizer, Deus fez o mundo de uma forma perfeita, total e sempre. 7 significa sempre também. Então, quer dizer, a criação é contínua, perfeita e eterna. Porque se Deus tivesse um momento da criação, ele seria diferente do momento do outro momento. E Deus é imutável, porque Ele é perfeito. E sendo perfeito, não pode ter um momento diferente de outro. Ele é sempre igual, é sempre amor, sabedoria plenas, constantes e idênticas a qualquer momento. Então não teve um momento da criação. A criação é eterna, contínua e sempre se faz no universo. Só que tem locais mais próprios para receber os seres que estão recém-criados em certos astros no universo. Existe uma lei física chamada entropia, que é o segundo princípio de termodinâmica, é um princípio da ciência, que diz que tudo no universo, tudo que é matéria, que é físico, tende naturalmente a se destruir, a se desmanchar. Então, se alguém faz um montinho de areia, o vento desmancha. Se alguém faz uma casa, ela desaparece, se não está sempre se mantendo. Tudo que se faz fisicamente tende a desaparecer no universo. Uma lei física. Os astros começam e terminam, desaparecem, estrelas novas surgem, outras vão desaparecendo, os planetas desaparecem com o tempo. Então
Então tudo tende a desaparecer e a se destruir. Isso é uma lei física. Chama-se lei de entropia. Nome meio esquisito, mas precisa ser dito. Agora, o surgimento da vida em qualquer parte do universo é um fenômeno contrário à entropia. É um fenômeno contrário às leis físicas aparentes. Como é que, se tudo tem de se desorganizar, a se destruir, como é que moléculazinhas vão se juntando, vão se unindo, átomozinhos vão se aconchegando, dando braço, vão formando moléculazinhas, essas moléculazinhas vão formando seres vivos que vão desenvolvendo. Por quê? Porque existe uma lei maior, que é Deus, que é uma lei onipresente, sábia e perfeita, que é uma lei negentrópica. Esse palavrão quer dizer que nega a entropia. Então, a entropia é aquela lei física que explica que tudo tem de se destruir. Negentrópico é uma lei que nega a entropia. Esse é um termo técnico. Então, existiria então uma lei, dizem alguns físicos já, que deve ser uma lei negentrópica, que é uma lei que coordena tudo no universo, que nós chamamos de Deus. E pode chamar de amor cósmico, energia cósmica, o nome não interessa. O que importa é a existência dessa energia onipresente e coordenadora do universo. A Terra era uma bola quase de fogo, porque veio do Sol, o Sol explode em pedacinhos, e aquela bolinha de fogo vai girando no universo, vai girando e vai resfriando, né? Porque se afastando do Sol, ela vai resfriando. Mas fervia, milhares de graus centígrados, evaporava, formava nuvens colossais, choveu séculos, talvez milênios, choveu e formaram os oceanos. E eles se salgaram porque as rochas, que são sais, se decompuseram e salgaram os oceanos. Nessa época, a atmosfera da Terra não tinha oxigênio quase, tinha hidrogênio, vapor d'água, metano, amônia e muita descarga elétrica. Esses vapores aqui e gases com as descargas elétricas fizeram que isso aqui se unisse e surgissem os primeiros moléculas chamados aminoácidos. O aminoácido são tijolinhos que, se juntar esses tijolinhos, formam um muro que nós chamamos de proteína. Então esses aminoácidos foram juntando-se como tijolinhos, formaram as primeiras proteínas. Essas proteínas foram se juntando, formaram os chamados coacervados, que era um montão de proteínas que se juntaram, que foram se aproximando, moléculas químicas, e foram se fechando e começaram a regular a entrada de água dentro delas e a saída de água. E regulava a entrada de água, depois começaram a regular a entrada de algumas substâncias, a saída de outras, e começaram a formar a origem, as primeiras células vivas que começavam a regular a entrada de alimento e a saída de excreções. Começou a surgir as primeiras células vivas. Quando surgiram essas moléculas orgânicas aqui, houve a assimilação do fluido vital. Fluido vital é uma energiazinha que existe em todos os seres vivos. E essa energia está aí no cosmos. Quem dá passe, joga fluido vital seu, e do espírito também, muitas vezes, né? Mas joga fluido vital seu sobre aquele que está tomando passe. Joga magnetismo seu. Esse fluido vital, essa energia, ela existe no cosmos e é absorvida pelas primeiras moléculas químicas orgânicas. Com o fluido vital absorvido, cria-se o anelzinho, o elo dimensional, para que o princípio espiritual comece a se fixar nos primeiros seres vivos. Próximo. Então, nós já temos as moléculas orgânicas, as primeiras células, os primeiros seres vivos com fluido vital, e já há absorção do princípio espiritual, formando os primeiros seres vivos. Oceanos, verdadeiros berços aquecidos, aguinha quente,
Naquela época, a terra muito quente, mas era a temperatura ideal nesse berço aquecido para surgir a vida. Por isso a vida surgiu na água. Além do que, no oceano tinha oxigênio e fora, na terra, na atmosfera, quase não tinha oxigênio. Por isso a vida surgiu na água. E começou a evolução. Surgiram as primeiras amebazinhas. E essas amebazinhas começaram a se movimentar. E começou a surgir o tato. Ela começou a sentir o ambiente. Começou a tocar o ambiente. E as células começaram a se movimentar. E do tato surgiram os outros sentidos. Essas amebas se juntaram, formaram outros seres, agora com várias células, surgiram as algas e começaram a surgir as plantas cada vez mais evoluídas. Até que dessas plantas surgiram os primeiros animais que eram fixos como plantas, que são as esponjas. As esponjas, os espongiários, são animais. Digerem como animal, respiram como animal, reproduzem como animal, só que é fixo. Por quê? Porque as esponjas vieram de transformações dos vegetais. Aí foram evoluindo, passaram-se milhões de anos, morriam, o princípio espiritual ia para o plano espiritual, renascia atraído por novas reproduções, até que com o passar do tempo surgiram os peixes. E os peixes começaram a dar seus pulinhos, começaram a espiar, começaram a dar saltos, surgiram os peixes voadores, e então eles começaram a optar por viver parte na água, parte na terra, e então surgiram os anfíbios. Biovida, anfi, dois opostos, terra e água. Surgiram os anfíbios, que passaram a viver na terra e na água, na terra e na água. Aí eles começaram a gostar da terra e começaram os seus filhotes, seus descendentes, a optar pela vida na terra, se arrastando com dificuldade. E surgiram os répteis, depois as aves, os mamíferos, até que surgiram os bípedes, quer dizer, mamíferos que passaram a andar com 2 pés. Todos esses seres, eles morrem fisicamente. E para onde é que vão? Para onde é que vai um cachorrinho nosso quando desencarna? Para onde é que vai o nosso gatinho? Para onde é que vai o inseto? Para onde é que vai a planta? Bem, quanto mais simples o ser, a sua energia espiritual é muito simples. E ela permanece pouco tempo no mundo espiritual. Quanto mais complexo e desenvolvido o ser, mais tempo pode permanecer lá no mundo espiritual. Até, pode levantar um pouquinho, até o espírito de mais luz, esse espírito de mais luz aqui, ele tem mais energia, pode segurar só um pouquinho, assim, ele tem mais energia e pode permanecer mais tempo no mundo espiritual. Esse espírito mais atrasado aqui, ele não fica muitos anos no plano espiritual, ele desgasta-se rapidamente e precisa reencarnar mais rapidamente. Ora, portanto, esse cachorrinho aqui, ele, quando desencarna, ele permanece pouquinho tempo no plano espiritual, porque o seu corpo espiritual tem um tipo de energia muito simples, desgasta rapidamente, e ele precisa então reencarnar, porque ele adormece, entra em torpor e é atraído pela sonolência para o meio próprio, reencarna num óvulozinho da mesma espécie ou de espécie próxima. Aqui tem uma joaninha, um besourinho. Se o besourinho desse desencarna, o reencarno é quase imediato. Ela se desprende quase que imediatamente volta, porque a sua energia é muito simples. Mesmo porque os espíritos ou os princípios espirituais, por gastar energia, tem que repor. Então o espírito atrasado, ele precisa se alimentar. Ele ingere substâncias,
lá para repor o seu gasto de energia. O espírito de luz, ele basta fazer uma prece, uma meditação, ele carrega-se energeticamente e está bem. Um espírito mais atrasado, ele gasta rapidamente essa energia e não tem capacidade de estar sempre em prece e oração, nem sabe, nem acredita, né? Então ele entra em desgaste mais rapidamente. E o cachorrinho, coitado, num instantinho ele entra em desgaste. E esse desgaste leva a sonolência, torpor, e o ser reencarna rapidamente. Existem autores que acham que as espécies são fixas e que não há transformação de uma espécie em outra. É o chamado fixismo. Nós espíritas não acreditamos no fixismo, nós somos evolucionistas, que é o conceito oposto. As espécies não são fixas e elas se transformam uma nas outras. O avô de Darwin, vovô Erasmus, vô do Charles Darwin, já falava em evolução. E Darwin vai reencarnar na mesma família, já preparada para o trabalho do estudo da evolução. Antes de Darwin, veio Lamarck, um outro cientista, que dizia o seguinte: existem duas leis. Pode apagar um pouquinho agora, pode desligar. Lamarck dizia que existem duas leis da evolução. Uma é a lei do uso e do desuso. O que é isso? Quanto mais um animal usar um órgão, mais desenvolve. Quanto menos usar, menos desenvolve. E a outra lei era a seguinte: é que isso passa para os descendentes. Então Lamarck achava o seguinte: por que a girafa tem pescoço comprido? Lamarck achava que a girafa tem pescoço comprido porque ela se esforça cada vez mais para alcançar os ramos altos das árvores. E esse esforço que ela faz a vida inteira, porque ela se alimenta das árvores altas, vai fazendo que as pernas dianteiras vão esticando, vão crescendo, vão usando, né? E isso vai passando para os descendentes. Então essa era a teoria do Lamarck. Então, o Lamarck achava que uma garça, por exemplo, tem a perna comprida para ficar na água, para não se molhar. Ela fica em cima da água esperando o peixe passar. Quando o peixe passa, ela bica. E o bico vai afinando, século a século, milênio a milênio, porque ela vai desenvolvendo aquela aptidão e isso vai passando para os descendentes. Bem, alguns cientistas criticaram essa teoria de Lamarck e ela caiu até um tempo. E nós estamos ressuscitando isso com os conhecimentos da reencarnação. Como? Da seguinte forma. Alguns cientistas que criticaram Lamarck dizem o seguinte: olha, se eu pegar cãozinho Fox Terrier e cortar o rabinho do cachorrinho, e cortar do machinho da fêmea e cruzar, o filhotinho nasce com o rabinho do mesmo tamanho. Aí a gente corta e corta e corta 20, 30 gerações, e o rabinho, pode medir com a régua, nasce sempre com o mesmo tamanho. Então os cientistas acharam o seguinte: que uma característica adquirida na nossa vida não é transmitida para os descendentes. E no laboratório eles cortavam o rabinho de rato, cruzavam os ratos e gerações mediam o tamanho do rabinho do rato, o tamanho do rabinho sempre igual. Então eles concluíram: Lamarck está totalmente errado, essa teoria não tem fundamento, porque a experiência que um animal passa, que um ser passa nessa vida, não passa para os descendentes, porque não afeta os genes, afeta só o corpo e não a genética. Bom, aí a teoria de Lamarck ficou desacreditada. Mas nós estudando, conversando com os amigos espirituais, estudando, pesquisando e tal, nós descobrimos o seguinte: o que acontece é que, em primeiro lugar, nessa experiência, há um erro. É que, quando a girafa se esforça, quando a garça se esforça, ela tem um anseio transformador e uma necessidade íntima. Porque ela precisa daquele pescoço grande, a garça do seu bico comprido e assim por diante. Os animais precisam daquilo, porque senão desencarnam, morrem, passam fome, são devorados pelos predadores, devido à competição entre os seres.
Então isso é uma necessidade íntima do animal. E se eu corto o rabinho do rato no laboratório, não é necessidade nenhuma. É uma coisa artificial que eu estou impondo para um teste, que não tem nada a ver com a necessidade espiritual, com a necessidade íntima, com o anseio de sobrevivência daquele ser. Então, o que acontece com os seres? Olha, uma garça, uma girafa, qualquer animal que tem dificuldades no setor, eles morrem com aquela dificuldade. Eles passam fome por não ter adaptação. E ele depois, quando chegam no plano espiritual, eles conservam o quê? Eles conservam aquela experiência. Eles gravam aquele sofrimento. Eles gravam aquela dor. Lógico que não entendem espiritualmente porque não ser primitivo, mas fica um registro de energia neles. E fica onde? No corpo energético deles, que é simples, primitivo, não pensa nada, mas fica aquela impressão. E o que acontece? Aquele princípio energético retorna, renasce e evolui. Então, o que ocorre é o seguinte: o que ocorre é quando esse princípio espiritual vai retornar. Ele retorna para onde? Ele é atraído por sintonia de onda, por sintonia de energia, por um óvulozinho de outra girafa, de outra garça, etc. Né? E é adormecido, né? Os seres da natureza encarregados dos setores da biologia, da botânica, da ecologia, que são espíritos que trabalham nessa área, né? Trabalham, encaminham esses seres, essas coletividades, e elas vão se ligando aos óvulozinhos da futura mãe. E o que ocorre? Quando o macho e a fêmea têm relações, é colocado no corpo, digamos, da girafa fêmea, 200, 300 milhões de espermatozoides. Aí o mais velozinho ganha a corrida e fecunda. Será que é o acaso? Não é o acaso, porque o acaso não existe. Qual é o espermatozoide que vai fecundar o óvulo dessa girafa? É aquele espermatozoide que tem os genes mais adequados à evolução dela, à necessidade de adaptação ao meio ambiente. Então aquele anseio transformador, aquela necessidade daquele espíritozinho simples de sobreviver, de se adaptar, de crescer, é transmitido, é captado naquele óvulo, retransmite em ondas e atrai aquele espermatozoide que tem os genes mais necessários para a evolução daquele ser. Certo? Então, desta forma, a teoria de Lamarck fica ressuscitada. E as necessidades, o uso e o desuso dos órgãos, passam aos descendentes, mas não por via física, passam por via espiritual, já que os mesmos seres renascem e trazem a experiência. Agora vamos então comentar um pouquinho sobre Darwin, Charles Darwin, o netinho do Erasmus Darwin, que reencarnou numa família onde já se estudava evolução, já tinha essas preocupações. Charles Darwin, ele estudou muitas variações das espécies, pombos e assim por diante. Então ele pegava uma espéciezinha de pombo e via que tem uma imensidade de variação dentro de uma mesma espécie. E ele verificou o seguinte, que a natureza elimina a variação fraca e deixa a variação forte. Porque é uma competição na natureza para a sobrevivência e aquele mais adaptado sobrevive. Próximo. Então nós vamos ver o seguinte. A teoria de Darwin é chamada teoria da seleção natural, quer dizer, a natureza seleciona os mais aptos e elimina os menos aptos, fisicamente, porque espiritualmente continuam a viver e retornam, nós acrescentamos. Uma curiosidade, na cidade da Inglaterra, de Manchester, existiam uma grande quantidade de borboletinhas brancas que viviam passeando nas árvores de Manchester. E as árvores de Manchester eram cobertas de líquen. De líquen é aquela casquinha branca que dá cobrindo as árvores, né? Aquela plantinha que cobre a árvore toda de branquinho.
E o Darwin observava que as borboletinhas se escondiam no líquen e os passarinhos quase não as viam, e elas sobreviviam, multiplicavam, se adaptavam e ganhavam a competição. E as borboletinhas pretas estavam desaparecendo porque a natureza estava selecionando as borboletinhas brancas que eram mais aptas ao meio. Até que começou a industrialização no mundo e na Inglaterra. E Manchester é chamada cidade industrial. Lá em Santa Catarina tem uma cidade que se chama Joinville. Eu sou de Florianópolis, não sou de Joinville. Mas Joinville é chamada Manchester catarinense, porque tem milhares de fábricas, certo? Então Manchester é uma cidade industrial. Com a industrialização, o que aconteceu? As árvores foram ficando cobertas de escuro. E fuligem. São Paulo está nesse caminho, né? Coberta de fuligem. E as árvores ficaram cobertinhas de preto. E o líquen morreu. E as borboletinhas brancas começaram a morrer, que os passarinhos iam lá, nhoque nas borboletinhas brancas. E elas foram desaparecendo, hoje são raras. E as borboletinhas pretas ficaram contentes, porque se escondiam na fuligem, faziam mimetismo, e os passarinhos não as viam e comiam as borboletinhas brancas. Então vejam que esse é o processo da seleção natural, o processo que a natureza seleciona quem não está adaptado. Por exemplo, quem não está adaptado ao planeta Terra vai ter que se mudar, porque o planeta Terra está evoluindo, vai passar mundo de regeneração e tal. Então o pessoal que fica contente que vê outro que sofre, vai ter que mudar, porque a seleção natural também é em termos espirituais. Outro exemplo são os seres brancos na praia. Você olha na praia, é caramujinho branco, conchinha branca, tudo branquinho, porque o que era de outra cor desapareceu. Roubaram, tiraram, primeiro os bichinhos comeram, né, levaram embora e tende a desaparecer. Então a natureza vai selecionando. Próximo. Mesma coisa na grama, né? O gafanhoto é verdinho, né? Ou então cor de palha seca para se esconder, e assim por diante. Uma heresia, coitado do Darwin lá em cima deve ficar uma arara, coitado. O pessoal diz o seguinte: o Darwin disse que o homem veio do macaco. Atenção, acordar. Darwin nunca disse isso. Darwin nunca disse que o homem veio de macaco. Sabe por quê? Porque não tinha macaco antigamente. Então aí vem aquela conversa do começo. Eu não fui periquito da Austrália, porque não existia há milhões de anos periquito da Austrália. Não fui pombo-correio, não fui gatinho, nem cachorrinho, nem macaco. Certo? Os seres humanos provêm de transformações de outras espécies que originaram os seres humanos. Então, gatinho, cachorrinho, pombo, corujinha moderna, arara, isso aí está seguindo uma outra escala evolutiva muito bonita, e daqui a alguns bilhões de anos, quando nós não formos mais seres humanos, fomos seres angelicais, vai demorar um bocado, né? Nós fomos seres angelicais, cheios de luz e tal, e sabedoria. Esses bichinhos serão seres muito mais evoluídos. Se serão humanos, nós não sabemos. Serão talvez mais bonitos, mais bem desenvolvidos, porque nós viemos dos bichinhos bem feios, inclusive, na nossa história, né? Mas Darwin nunca disse que o homem veio do macaco. Disse que a espécie humana veio do homem da caverna, que veio de seres antropóides, semelhantes aos macacos de hoje. Mas não é macaco é coisa moderna, não existia macaco naquela época. Uma experiência interessante no laboratório. Bactérias de penicilina. Um cientista pegou uma placa e semeou bactéria. O nome da bactéria era Staphylococcus aureus. Aureus quer dizer dourado, porque a colônia ficava toda dourada. Aí ele semeou, encheu a placa de colônia de bactéria Staphylococcus aureus. Aí colocou uns discozinhos com penicilina e tinham mais ou menos 10 milhões de bactérias, e aumentou a penicilina lá, morreram quase todas, sobraram mais ou menos das 10 milhões, 10 bactérias. Morreu quase tudo. Aí ele deixou a penicilina ali, e aquelas 10 bactérias foram proliferando. Depois de um tempo tinham milhões de novo, porque bactéria é uma velocidade para ter filhote impressionante, né?
Aí o seguinte, daqui uns tempos tinham mais milhões de bactérias. Aí o cientista pegou, aumentou a penicilina, dobrou a penicilina. Aí morreu um montão de bactérias, sobraram 100 bactérias. Ele aumentou, a penicilina aumentou, aí morreram, sobraram 10 bactérias. Aí esperou um tempo, tinha milhões de bactérias de novo, e foi repetindo a experiência, até que chegou uma época que as bactérias que restavam, sabe o que faziam? Comiam penicilina. Elas produziam penicilinase, uma enzima, uma substância química, que desdobra a penicilina e ela, nhoque, comia a penicilina. Isso quer dizer o seguinte, que os seres vivos se adaptam ao meio, se transformam, mas não são os mesmos seres, certo? Quem são essas bactérias? Aqui vem, vai. Só baixa um pouquinho. As bactérias, individualmente, não adquiriram resistência, porque elas morreram. Os descendentes das bactérias é que ficaram resistentes. Como? Explicando em termos espíritas. As mônadas, o que é mônada? Mônada é espíritozinho de bactéria, tá? Então, quer dizer o seguinte, mônada, princípio espiritual, para dizer que a bactéria tem espírito, alguém pode pensar que daqui a pouco chega uma sessão, eu sou uma bactéria e tal. Então, mônada é um princípiozinho, uma fagulhinha de luz da bactéria. As mônadas desencarnam. Bactéria desencarnar é demais, né? As mônadas desencarnam e registram a vivência. Quer dizer, a bactéria morre, desencarna, vai lá para o plano espiritual e volta imediatamente, porque ela automaticamente volta. Mas ela morreu daquilo. E aquilo é experiência de vida, experiência de encarnação. A bactéria não vai dizer eu ia morar próximo, nada disso. É experiência de vida. Então ela teve uma experiência de vida, registrou isso. E onde é que a bactéria vai renascer? No mesmo meio, porque está sintonizada com o meio, afinidade de vibração. Renasce no mesmo meio e traz o estímulo defensivo. Próximo. Traz o estímulo defensivo que adquiriram individualmente, mas a nível espiritual. Há uma influência energética, ou seja, espiritual, sobre os genes da bactéria. Ocorre um estímulo para mutações dos genes. Então, a genética da bactéria, os genes, porque alguém pode dizer, não, é tudo bobagem, é tudo genético. Claro que é genético, mas a genética é comandada por um estímulo energético espiritual. Esse estímulo, mais o estímulo genético, provoca mutações nas bactérias e elas se transformam. O que é mutação? Mutação é uma mudança nos genes, tá? Que passa aos descendentes. Próximo. No nosso livro, nós falamos em neoevolucionismo, uma palavra que nós inventamos. Tá? Todo mundo gosta de inventar palavras, a gente inventa. Evolucionismo é a teoria da evolução das espécies. Neo é novo. O que tem de novo? É juntar os conhecimentos de evolução aos conceitos espíritas. O neoevolucionismo tem os seguintes elementos de uma equação. Primeiro, nós acreditamos numa energia cósmica coordenadora. Nós acreditamos que todos os seres do universo têm um princípio energético que sobrevive, o espírito. E nós acreditamos que todos os princípios energéticos renascem. E isso é que provoca a evolução, por aumento de experiência desse princípio espiritual. Próximo. Bom, aqui para descansar um pouquinho, o nosso irmão Gastão, não? Gastão? Nosso irmão Gastão, ele falou um pouquinho que nós temos um vídeo, cassete sobre a ação das drogas nos corpos espirituais. Então ele foi montar
pela TV Barriga Verde. TV Barriga Verde, a TV, ele falou, não, você sabe por que Barriga Verde? Não, por que catarinense é Barriga Verde? Então, tem capixaba, potiguar, nós somos Barriga Verde, né? Não é que nossa barriga seja verde, é porque é o seguinte, na época da Guerra do Paraguai, para descansar um pouco, na época da Guerra do Paraguai, os soldados catarinenses que foram lutar na Guerra do Paraguai, na famigerada Guerra do Paraguai, né? Que hoje a gente sabe que não foi nada daquilo, eles usavam uma faixa verde para ser identificados que eram de Santa Catarina, iam lá morrer lá, né? Então os soldados catarinenses usavam uma faixa verde, então foram apelidados de os Barriga Verde, e pegou. Então hoje nós somos Barriga Verde, tem TV Barriga Verde. Então a TV Barriga Verde, ela montou lá com o nosso trabalho, porque a proprietária, graças a Deus, espírita, ela montou um trabalho com computação gráfica, um bonequinho. Então vem a droga, que é o bonequinho, pula no pescoço do jovem, tudo com computação, ficou muito engraçadinho. Então, aqui explicando só, é feito um desenho animado lá, como é que funciona. Aqui está o inconsciente puro, aqui está o inconsciente das nossas vidas passadas, e aqui estão os arquivos. É que o Jung chamava de arquétipos de Jung, que são os arquivos das vidas passadas, né? E aqui nós temos o inconsciente dessa vida. Você observa que há uma barreira separando o inconsciente dessa vida do inconsciente da vida passada. Por isso eu não me lembro o que eu fiz lá na Inglaterra, em Portugal, dizem que eu vivi lá, eu não me lembro. Tá? Por quê? Tem uma barreira que fecha, mas o arquivo está lá. Agora, esse arquivo pode vir para a superfície por terapia de vida passada, por meditação, por yoga, por desenvolvimento da mediunidade, anímico, ou, infelizmente, pela droga. Pode levantar um pouquinho? Então a droga, ela afrouxa as barreiras, aqui está a barreira, as barreiras do inconsciente. Então aqueles arquivos nossos, de vidas passadas, que estão lá guardadinhos nos porões do nosso inconsciente, que a gente não se lembra, para nossa defesa, que se eu soubesse que meu filho tinha matado minha mulher, eu já não amava ele tanto, né? Porque eu não me lembro, graças a Deus. Mas se a pessoa ingere droga, esse arquivo do inconsciente pode vir para a superfície, porque a droga é um expansor de consciência. Expandindo a consciência, abre as malhas da rede, os arquivos vêm para a superfície, e veja o que acontece na próxima. Como curiosidade. Vem para a superfície, e esse registro fica na nossa aura, e chama, puxa por sintonia de vibração, alguém que conhece esses registros do passado. Encontrei aquele danado. É o nosso obsessor, que vem cobrar a conta que a gente andou prendendo ele na vida passada, no calabouço, etc, etc, né? Ele não se lembra, eu não me lembro, está tudo em paz. Aí se eu usar uma droga, e ficar intoxicado pela droga, a expansão da consciência, o registro vem, superficializa, a aura chama e o obsessor gruda na gente. Continua em 1997, quando a gente vai falar sobre droga, tá? Próximo. Vamos ficar esperando aqui. A gente manda a fita. Bom, desenvolvendo a equação. Eu falei um pouquinho só para descansar, que esse tema de evolução é muito científico, né? Então existe um determinismo evolucionismo. Nós temos livre-arbítrio, que nem um peixe no aquário, pode andar para que lado que você quiser no aquário, mas está no aquário. Quer dizer, todo mundo vai ter que evoluir, seja que espécie for de ser vivo, é obrigado a evoluir, como disse no livro dos Espíritos, do átomo até o arcanjo. Existem experiências coletivas, mas existem experiências individuais nos grupos. Parece que o enxame de abelha é tudo igual. Não é não. Cada abelhinha tem uma experiência pessoal. Parece um cardume de peixe, é tudo igual. Não é não. Cada um tem uma experiência pessoal. Então isso gera variações de experiência física e psíquica e espiritual. E o espírito absorve a experiência individual, registra nos núcleos energéticos, sobrevive
é amparado pelos amigos espirituais, retorna trazendo os estímulos das experiências arquivadas. E o princípio espiritual, que é a dimensão sutil, orienta e organiza as formas pelos genes. E há então seleção natural, próximo. Aí a natureza trabalha, como dizia o Darwin. A variação menos apta desaparece. Continua espiritualmente, reencarnam nas descendentes mais aperfeiçoadas e trazem novas programações de mudança e transmitem aos descendentes. E o Lamarck estava errado? Estava certo também. Então o que estava certo? Darwin e o Lamarck, os dois. Junta um, junta outro, junta o conhecimento espírita, está tudo certo. Cada um tem um pedacinho da verdade. Os animais usam, desusam, isso capta pelo psiquismo deles, passa aos arquivos do patrimônio energético, renasce, reforça e a nova programação de mudança. Passa a experiência lá no mundo espiritual. Lá também os amigos orientam, amparam, magnetizam, trabalham. O espírito volta, junta-se no óvulo ou na osfera da planta, traz o anseio de transformação, a atração do espermatozoide próximo, ocorrem as mutações, pode ser. Então hoje, quando a gente vê um bebê dormindo, ou um bebê mamando, como é que o bebê nasce sabendo mamar, hein? Como é que um bichinho, um mamífero, nasce e vai mamar direto? Reflexo condicionado, isso é só o nome, né? É reflexo. Condicionado como? Se ele nunca fez sim. Porque ele já viveu milhares e milhares de experiências. Todos os seres vivos trazem essa experiência. Por isso nós nascemos com os reflexos. Por isso o mamífero já nasce automaticamente. O filhotinho vai buscar a mama materna e ele já mama. E quando nós... Pode passar o último. E quando nós vemos... Não, é assim mesmo, tá? E quando nós vemos aquele bebê mamando, é porque ele já fez isso inúmeras e inúmeras vezes. Não é época de Natal, mas aqui tem um Papai Noel, né? Ele está carregando um saco que chama-se inconsciente coletivo. O que é isso? Quando alguém, numa sessão mediúnica, começa a falar chinês, aí um parapsicólogo que não seja espírita, ele diz o seguinte: isso aí, ele está captando do inconsciente coletivo. O que é isso? Aí eles dizem o seguinte, eles inventaram a seguinte teoria: cada um tem um inconsciente e todos os inconscientes de todas as pessoas se tocam, e todos os inconscientes de todas as pessoas que existiram se tocam, e um capta a informação do outro. Então, se alguém numa sessão mediúnica está falando chinês, é porque captou do inconsciente coletivo. Mas está falando chinês arcaico de 4 mil anos atrás. Mas o inconsciente coletivo tem tudo que existiu e que existe. Então nós achamos que quando alguém, também estudando a reencarnação, quando alguém se lembra de uma vida passada, e descreve por hipnose, naturalmente, detalhes dessa vida passada, onde viveu, qual é a cidade que morou, cita datas, nomes, fatos, vai-se no cartório, pega essa comprovação e vê que existiu aquele indivíduo que viveu naquele país, filho de fulano, filha de fulana, que desencarnou assim, tudo comprovado. Aí tem a seguinte explicação: não, é o inconsciente coletivo. Então, o inconsciente coletivo é que nem um saco do Papai Noel, que tem qualquer presente que você quiser, que a criança imaginar, o Papai Noel traz tudo. Meus irmãos, muita paz. Foi um grande prazer conversar com vocês. Eu peço perdão por o tema ser um pouco difícil, porque é mais científico, mas a gente vai voltar outra ocasião com o tema mais leve, né? E nós vamos agora estar à disposição para perguntinhas de todos vocês. Obrigado.